Câmara Jovem já elegeu os 13 representantes do programa em 2019. O uso de tecnologias de reconhecimento facial é tema de debate em Brasília. O projeto vai reunir moradores das casas de repouso de Jacareí para um show de calouros. Comissão do Senado aprova a criação de política para a prevenção de suicídio no país. E mais, vamos conversar com a nossa convidada sobre a Semana Mundial de Alergia. E no segundo bloco, o ator Mário Neto convida para o espetáculo Made in Roça. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia! 12 de abril, sexta-feira, fechando mais uma semana aqui de Bom Dia Jacareí em sua TV pública, TV Câmara Jacareí. É isso mesmo, Aleph? Bom dia! Certo, exatamente, Elton. Bom dia, sexta-feira, fim de semana. E a gente começa o nosso jornal trazendo a você os principais destaques da mídia regional e também do Senado Federal no Giro de Notícias. Vamos conferir aqui então a nossa tela, que não é tátil, mas aí apareceu agora. Mas aparece, acontece. Diário de Jacareí. Olha aí, vamos ter aí o espetáculo A Noite de Seresta Darcy Reis. É bem conhecido o pessoal da Seresta Darcy Reis. Vai acontecer no domingo, às 7 da noite, no Educa Mais Jacareí. Serão shows com 10 cantores, 5 músicos acompanhando. O homenageado da noite será o escritor Enéas Santana. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local 1 hora antes. Lembrando que esse evento teve início em 1977. Vai fazer 42 anos dessa Seresta Darcy Reis. Começou com a Tele Rodrigues, que hoje está com 93 anos. A TV Câmara já fez matéria sobre ela, já deu destaque. E a apresentação da noite será do nosso colega jornalista, o Benedito Veloso. A imperdível, então, show gratuito no domingo, lá no Educa Mais, Jacareí. Vamos para a próxima notícia. O Vale, falamos disso aqui? Ontem, exato. Jacareí deve completar 1 ano sem radares eletrônicos. Recebemos ontem o vereador Juarez aqui, ele estava falando sobre lombadas, sobre regras do Conatran, preocupação em reduzir a velocidade dos motoristas na cidade, e a gente tocou nesse assunto. A cidade está sem o radar desde quando, Aleph? Desde junho do ano passado, Elton. Então os equipamentos eles tiveram o último contrato encerrado nesse mês, né? E agora eles aguardam o resultado de pregão para voltarem a operar. São 3 empresas, né, que brigam pelo contrato, que deve ser de mais ou menos 5 milhões de reais. A expectativa é de que tudo se resolva até o começo de julho e a vencedora ainda deverá ter 60 dias para iniciar a implantação do equipamento. Então, regulariza, né, até o começo de julho, mas tem ainda 2 meses para... A expectativa, então, é que possivelmente não teremos radar até junho, julho do... Até setembro, né? Porque pode ser que seja até setembro. Então, aí, muito bem. Próxima notícia, então, Agência Senado. Governo quer dobrar o fluxo de turistas ao Brasil até 2022. A expectativa do Ministério do Turismo é dobrar o número de visitantes, que atualmente são 6,6 milhões de pessoas que visitam o nosso país. O governo quer, até 2022, atingir aí o número de 12 milhões de turistas visitando o Brasil. Vamos para o próximo destaque, Câmara Federal. Câmara aprova 2 projetos que alteram regras para consórcios públicos. A Câmara dos Deputados ela aprovou 2 projetos, né, com novas regras para esses consórcios públicos que você acabou de falar. São formados principalmente por municípios com o objetivo de prestar serviços de forma conjunta e desenvolver ações de interesse coletivo. Os projetos irão à sanção presidencial e as propostas mudam a lei que definiu normas gerais a formação de consórcios entre os entes federados e de convênios desses consórcios com a União. Aí. Vamos agora para a EBC. Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defende a ampliação do mercado de capitais e autonomia do Banco Central. Para o presidente do Banco Central, essa é uma das prioridades, né? Essa medida tem como prioridade ampliar e tornar mais democrático o mercado de capitais no país, com a participação de famílias e empresas. Tá aí, esse foi o nosso Giro de Notícias. Agora nós vamos falar com a nossa convidada sobre um tema que muita gente aí convive no seu dia a dia.
Tem uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, aqui a regional de São Paulo, não se sabe ao certo quantas pessoas possuem a alergia alimentar, mas a estimativa é que de 2% dos adultos e 8% das crianças com até 2 anos de idade sofrem com esse problema em nosso país. E por esse motivo, essa semana é dedicada à conscientização da alergia alimentar. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos a nutricionista materno-infantil Suelen Hirata. Suelen, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Elton. Bom dia. Suelen, a gente estava conversando aqui até essa questão das alergias alimentares, né? A gente nasce com uma alergia, a gente desenvolve ela ao longo do tempo. Como é que funciona isso dentro do nosso corpo? Certo. Bom, a alergia, ela pode ocorrer já no primeiro mês de nascimento, né? Geralmente é alergia ao leite de vaca. Então, a criança, já desde o primeiro mês, às vezes com a introdução precoce de fórmula, né? Já na maternidade, ela já pode desenvolver uma alergia ao leite de vaca. E, posteriormente, também pode desenvolver alergia ao ovo, ao trigo, pode ocorrer também. Geralmente, as alergias, elas ocorrem na primeira infância. E existe, assim, algum grupo de risco? Gestantes, idosos, as crianças mesmo, que a gente já sabe que tem baixa imunidade, né? Ou a alergia, ela é comum? Não, a alergia, ela pode acometer qualquer pessoa, né? E as crianças, geralmente, têm predisposição, aquelas que nascem de cesárea ou que recebem fórmula precocemente. Introdução alimentar precoce também torna essa criança predisposta à alergia. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse tema. Os vereadores da Câmara Jovem em 2019 foram eleitos e antes da posse aqui na Câmara Municipal, vamos relembrar os jovens que venceram as eleições e conhecer os representantes das últimas escolas. Foi Lopes e Lopes e Hermínia Silva de Mesquita. As eleições do projeto Câmara Jovem chegaram ao fim. Ao todo, 3 escolas participaram e os vereadores jovens de 2019 foram escolhidos. E agora chegou a hora de conhecermos os 2 últimos vereadores eleitos. A Tabata Cristina, da Escola Hermínia Silva de Mesquita, e o João Pedro, da Escola Lopes e Lopes, que nos contaram suas expectativas para seus respectivos mandatos. Eu espero aprender mais sobre política, né? Eu resolvi me inscrever por esse projeto porque eu vi que era uma grande oportunidade para eu conhecer um pouco mais do mundo político, para ter mais uma ideia de como funciona tudo aqui na cidade. E os vereadores jovens já participaram de sua primeira reunião antes da posse na Câmara Municipal, para conhecerem o espaço e entenderem mais sobre as responsabilidades do Poder Legislativo. Os pais dos alunos e coordenadores das escolas acompanharam os jovens. A Lilian Oliveira, por exemplo, coordenadora pedagógica da Escola Lopes e Lopes, compartilhou suas expectativas com a participação da escola no projeto Câmara Jovem. Bom, eu acredito que o projeto pode agregar muito para o nosso aluno, né? Até porque ele vai ter muita influência aqui dentro, ele pode estar aprendendo no dia a dia, ele pode estar tendo acesso mesmo, né? E a cada dia isso vai agregar tanto para ele quanto para a escola. A gente acredita muito nesse projeto. A partir de agora assumem Tabata Cristina, da Escola Hermínia Silva de Mesquita, João Pedro, da Escola Lopes e Lopes, Isabelle Cristina, da Escola Silva Prado, Maria Eduarda, da Escola Dorotóvio, Camille Garcia, do Colégio Ângulo, Fabrício Ribeiro, da Escola Teresa Porto Marques, Mariana Guedes, da Escola Aderbal, Laísa da Silva, da Escola João Victor Lamana, Gabriela Ferreira, da Escola Celisa Mercadante, Raquel Lopes, da Escola Pompílio, Lucas Gabriel, da Escola Olívia Canetieri, Alessandra Sena, da Escola Benedita Freire e Nicole Moreira, da Escola Chico Ferreira. Que venha a posse da Câmara Jovem 2019 e que os jovens eleitos tenham a oportunidade de aprender e transmitir conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais crítica e participativa na vida política do município. E a corrida de rua fecha o calendário esportivo do mês de aniversário de Jacareí. Confira esses e outros destaques no Câmara Esporte. E
E aí, galera, tudo bem com vocês? A atleta Sofia Cano, do tênis de mesa, foi campeã na categoria Mirim Feminino na segunda etapa do ranking paulista, que aconteceu nesta semana em Santo André, no ABC Paulista. Além da Sofia, o Felipe Monteiro, outro integrante da equipe, levou o bronze na categoria Juventude Masculino. E as inscrições para a corrida de aniversário de Jacareí continuam. E há duas modalidades, a caminhada de 2,5 km e a corrida de pouco mais de 6 km. Os interessados podem se inscrever por meio do site minhasinscrições.com.br e o prazo final para se cadastrar é dia 22 de abril. A corrida acontece no dia 27, que é um sábado, a partir das 7 horas da noite. E olha que legal, gente, para o rugby aqui da nossa cidade. Os atletas Carlos Eduardo Proença, Carlos Rafael, Gabriel Oliveira, João Vitor Santos, João Victor First, Matheus Luciano e Wesley Barbosa foram convocados para um campeonato da Seleção Brasileira M20 em São José dos Campos, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de abril. Muito bacana, né? E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Aí, muito bem, muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Parabéns também aos nossos atletas aí convocados. Exato. Suelen, vamos falar um pouquinho mais então, Semana Mundial da Alergia. Não sei se é comum, assim, eu tenho a impressão que parece que tem aumentado o número de alergias e intolerâncias aos alimentos. Isso de fato vem acontecendo isso? Tem alguma relação com produtos industrializados? Ou, na verdade, o que aumentou foi a nossa capacidade de diagnóstico e identificação desse problema? Então, na verdade, são as duas coisas, né? Tanto tem aumentado a tecnologia para detectar, né, os exames, detectar as alergias alimentares, como também o nosso meio ambiente ele tem alterado muito rapidamente ao longo do tempo, né? Então, tem uma teoria também, que é a teoria da higienização, né? Que as crianças hoje em dia, elas têm mais acesso a vacinas, né? Então elas têm menos contato com bactérias, né? O ambiente é mais limpo, então isso também pode causar um aumento na alergia alimentar. Você tira anticorpos e defesas que seriam naturais? Assim? Exatamente. É uma teoria também, pelo que justifica o aumento das alergias. Isso, a gente consegue, se a gente tem alergia de algum alimento, a gente consegue não ter mais alergia em alguma época da nossa vida? Existe algum tratamento para alergia ou se a gente tiver, não tem como, a gente vai morrer com aquilo? A alergia alimentar, na verdade, não se fala em cura, se fala em tolerância. Se fala em tolerância. Na verdade, as crianças que têm alergia alimentar, em alguma idade, né, elas vão atingir uma tolerância que pode ser 100% em relação ao alimento, então ela pode tolerar 100%, ter uma vida normal. Ou, às vezes, ela não chega a atingir 100% da tolerância, mas ela tolera, por exemplo, o leite em um bolo, em um biscoito. Não chega a tolerar o leite in natura, né? Mas tolera em assados, né? Mas, geralmente, pode tolerar 100% e, dificilmente, na fase adulta, ela vai voltar a ter essa alergia. E aí, quais são os níveis de alergia alimentar? A gente tem até, assim, igual você falou, tem essa questão que às vezes a gente consegue comer um bolo, mas não consegue tomar um copo de leite, por exemplo. E também tem alergias que podem até matar, não é isso? Isso. Na verdade, é assim, quando o bebezinho ele tem alergia alimentar, então, dependendo do grau de sensibilidade, ele pode reagir ao leite materno, quando a mãe toma leite ou come algum produto que tem leite, dependendo da sensibilidade da criança, ela pode reagir ao leite materno. Aí, nesse caso, a mãe ela deve fazer dieta de exclusão. Ela exclui leites e derivados ou o alimento que causa alergia e pode continuar amamentando. Na verdade, a recomendação é que ela continue sempre amamentando, né? O leite materno é fator de proteção dos alérgicos, né? Ou então, às vezes, a criança ela não reage ao leite materno, mas ela vai reagir depois, com 6 meses, 1 ano, quando a mãe introduz a fórmula, né? E tem aquelas crianças que, dependendo do grau de sensibilidade, ela só vai reagir mesmo ao leite in natura. Mas um bolo que ela come, ela não apresenta nenhuma alergia, nenhuma reação alérgica, né? E aí tem vários sintomas, né? E sendo o mais grave a reação anafilática, que pode levar a criança a óbito. Como é que os pais devem lidar com essa situação? Como que a gente observa
tem como perceber antes de ter um problema com uma questão de alergia? O que você recomenda para os pais que estão nos assistindo? Então, quando o bebê é amamentado no seio materno, geralmente ele começa a apresentar alguns sintomas, que podem ser sangue nas fezes, urticária, né, dermatite. Então, a mãe sempre está observando e aí comenta com o pediatra, e o pediatra vai fazer o diagnóstico se é referente a alguma alergia alimentar ou não. Interessante. E a alergia, ela pode ser hereditária? Você pode pegar uma alergia dos seus pais, por exemplo? Pode. Um fator de risco é a hereditariedade, né? Parto cesáreo, hereditariedade. Então, se de repente os pais têm alguma alergia alimentar, essa criança ela tem mais propensão a desenvolver. Então, uma pergunta aqui, olha, o Felipe, pai da Lívia e da Belinha, ele está perguntando do glúten. Se é muito comum e como é que pode ser evitado, se tem como trabalhar melhor essa questão. Também tem gente que tem intolerância ao glúten. Certo. Então, o glúten, ele é uma alergia ao trigo, né? A proteína do trigo, né? E aí ele também pode aparecer nas crianças, né? Geralmente, quando ocorre a introdução alimentar precoce, antes dos 4 meses, né? Que introduz o glúten, isso predispõe a criança a ter alergia ao glúten, tá? Então, não fazer a introdução alimentar precoce e não introduzir o glúten também depois dos 7 meses, que também corre um risco maior de desenvolver. Tem uma janela ali, tipo, período certo para isso. Geralmente o glúten ele tem ali a partir do 6º mês de vida da criança até o 6º mês. É um período que o sistema imunológico dela dá uma acalmada e ela pode fazer a introdução desse alimento sem apresentar uma alergia. É um momento propício, né, para inserir o glúten. E caso seja diagnosticada uma alergia, né, aí no caso tem que fazer a total exclusão desse alimento. Então, só para a gente deixar claro, a gente falou até o bloco inteiro em relação a essa questão, não se fala em tolerância, alergia. Existe uma diferença entre alergia e intolerância ao alimento, certo? Sim, a alergia ela é referente à proteína do alimento. Então, no caso do leite, é a reação alérgica à proteína do leite de vaca. E a intolerância, no caso, é uma deficiência na enzima lactase que digere o açúcar do leite. Então, não tem a ver com a proteína. Por isso que quem tem alergia à proteína do leite de vaca não pode consumir produtos sem lactose, porque a lactose é o açúcar do leite, né? E a alergia é referente à proteína. Então, a proteína a gente não consegue tirar do leite, somente o açúcar, né? A lactose. Interessante, né? Suelen, queria agradecer a tua presença. O pessoal que está agradecendo também, olha, o Felipe falou muito obrigado pelo seu esclarecimento. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bem, aí, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos receber Opa, tá errado ali. Vamos receber o Mário Neto. Vai estar aqui com a gente, o Mário Neto, para falar sobre o espetáculo Made in Roça que acontece neste final de semana. Por dentro, mas nós temos nossas diferenças por fora que na verdade não são tão relevantes assim. Nós podemos nos considerar como iguais ou algumas pessoas se consideram como superiores ou inferiores, mas isso está errado. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Em casa, eu só utilizo máquina de lavar roupa sempre cheia. Assim eu otimizo a utilização de água e energia, evitando desperdício.
O ciclo de uma máquina com capacidade para até 5 quilos gasta em média 135 litros de água. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Acatu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Em casa, eu só utilizo máquina de lavar roupa sempre cheia. Assim eu otimizo a utilização de água e energia, evitando desperdício. O ciclo de uma máquina com capacidade para até 5 quilos gasta em média 135 litros de água. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Acatu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Eu acho o seguro-desemprego importante porque em um certo determinado tempo da minha vida, eu fiquei desligada do trabalho e eu precisei desse benefício e me ajudou bastante. Pois a Constituição de 88 garantiu que o seguro-desemprego continuasse sendo um direito de todo trabalhador. Não sabia, mas que bom, porque isso é importante para todos estarem assegurados e ficarem mais tranquilos durante o período que está desempregado, desligado de alguma empresa e, a um tempo certo, à procura do emprego também. Viu? Assim como a Eliene, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Todo ser humano tem direitos. Os que dão os primeiros passos na vida e os que já andaram muito por ela. Direito a ir, vir, acessar, aprender, expressar, morar, trabalhar, repousar. Direito a ter e a ser, com igualdade sem discriminações e violências. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos. Cabe a cada um proteger os direitos de todos. Cabe a todos proteger os direitos, a liberdade e a felicidade de cada um. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Muito bem, já estamos de volta e quem está aqui com a gente é o ator Mário Neto para falar sobre o espetáculo Made in Roça. Seja bem-vindo, Mário, mais uma vez. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite de novo.
Tamo junto aí, novamente. Um ano de espetáculo já? Um ano, cara. Olha que legal comemorar um ano com vocês aqui. Exato, ano passado você estava aqui, né, com a gente. Ano passado vim para divulgar e agora eu tô para convidar novamente para essa comemoração de um ano. E para quem não conhece, ao longo desse ano, fala um pouquinho sobre o espetáculo. Bom, esse espetáculo ele conta a história do caipira Valdemar Jurema, que saiu da roça na adolescência para buscar uma vida boa na cidade. E ele teve algumas frustrações e teve experiências novas, né? Ele viveu uma descoberta bacana, ele descobriu o que é trabalhar num banco, a gente acabou de falar isso aqui, né? Essa coisa loucura de entrar no banco e tal. E ele veio num sonho, que não deu muito certo, de arranjar uma namorada. Mas pra saber mais tem que assistir o espetáculo, que eu não vou contar tudo aqui. Mário, você levou quanto tempo pra construir esse personagem? Cara, pra falar a verdade, esse personagem ele é uma inspiração na vida dos meus avós. E eu acho que, assim, não sei te falar um tempo determinado pra construção do personagem. É história, desde a infância, acho que, sabe, esse tempinho, acho que eu fui vendo tal, a maneira do caipira. A nossa cidade é muito assim, né? Muito rica com esse lado rural, vamos dizer assim. E um dia eu tive um convite para fazer uma festa junina, só para brincar com o pessoal, tal, fazer a quadrilha. Só que na hora que eu coloquei o figurino, eu curti a ideia. Falei, por que não levar isso pro palco? Aí tem uma parceira, Carol do Brasil, que abraçou a ideia e a gente levou o nosso primeiro espetáculo, Reza a Lenda. Do Reza a Lenda veio o Made in Roça. E daí a gente deu seguimento ao esse linguajar caipira, né? Esse trabalho. Made in Roça é um monólogo, só você é um monólogo. É um monólogo. E aí tem muitas histórias. Uma história que começa lá em Paraibuna e vem parar aqui em Jacareí. Bom, a gente vai ver se a gente vai conseguir arrancar um pouquinho mais de história dele aqui, que ele tá querendo contar, mas vamos ver, né? Agora a gente vai falar, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou proposta para a criação da política pública de prevenção à automutilação e suicídio. Confira na reportagem. Aprovado pela comissão, o relatório do senador Eduardo Girão segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio garante assistência psicológica de vítimas e seus familiares. Escolas e hospitais deverão notificar os casos suspeitos ou confirmados de atos de automutilação e tentativa de suicídio, tudo em caráter sigiloso. Nos casos que envolvam crianças e adolescentes, as notificações deverão ser encaminhadas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação e suicídio. O suicídio ocupa o terceiro lugar em causa-morte entre os adolescentes no nosso país e vem crescendo nos últimos anos. A importância deste tema é evidenciada pela ampla divulgação feita pela imprensa brasileira, como no caso recente de Suzano. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram mudanças no benefício da prestação continuada, o BPC. A renda familiar por pessoa para receber o benefício de um salário mínimo passaria de R$ 250 para R$ 600. A senadora Juíza Selma queria adiar a discussão até que a reforma da Previdência chegasse ao Senado, mas o requerimento foi rejeitado. Alguns senadores entendem que o valor de um salário mínimo pago atualmente a idosos e pessoas com deficiência não deve sofrer alteração. E que agora a população que mais sofre não pode ficar à mercê de uma suposição de quando vai entrar uma proposta de revisão, de reforma da Previdência. Você sabe o que é ter uma pessoa com deficiência totalmente independente, que a mãe, na maioria das vezes, é quem desiste de ter uma vida própria para cuidar do seu filho. R$ 249,50 por uma pessoa, per capita por uma pessoa, isso aqui eu concordo. É urgente, sim. Já tem decisão do Supremo Tribunal Federal entendendo que 1/4 do salário mínimo, como renda per capita, para a pessoa ter direito a um salário mínimo na família, é incompreensível, é inaceitável. Nós aqui temos a responsabilidade de dar às pessoas o que eles precisam. E eles realmente precisam, necessitam desse valor que não é o ideal, mas com certeza já ajuda bastante algumas famílias.
Esse projeto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Também segue para exame da CAI o projeto de lei 582 de 2019, que isenta do pagamento do imposto de renda idosos com mais de 75 anos com rendimento igual ou inferior a R$ 23 mil. Um projeto pretende mexer com o coração de quem gosta de música. É o Dando Voz aos Avós, que vai reunir moradores das casas de repouso de Jacareí para shows de calouros. Confira na reportagem. Hoje eu quero ver todos bebendo, ao brindarmos a nossa amizade. Nessa data vocês estão vendo, em meu rosto só felicidade. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar. A Cida e o Barbosa são moradores do Lar Fraterno da Acácia. E uma das coisas que eles têm em comum é o amor pela música. Eu sempre eu gostei de música sertaneja. Eu viajando no caminhão, cantava pelo mundo, pela estrada. Sempre gostei de cantar. Canto no chuveiro, canto lá no banheiro, canto no meu quarto. Os dois vão participar do projeto Dando Voz aos Avós, um show de calouros que envolve moradores das casas de repouso de Jacareí e de outras cidades do Vale do Paraíba. A ideia surgiu em uma apresentação do Coral Atívia, no Lar Fraterno da Acácia, que desde então somou o grupo Vonavó, a Fundação José Carlos Rocha e os asilos da cidade, a fim de melhorar a autoestima de muitos idosos. Eu sinto assim que os idosos têm muita necessidade de cantar. Acho que todo mundo percebe isso. Se vai numa festa, se tem um idoso, ele está sempre querendo cantar. E isso tem uma explicação, é o canal da música com eles. A música, como já diz o ditado, né, quem canta os males espanta. Que a música é um remédio para a alma, a gente já sabe. Mas para alguns participantes do concurso, é uma chance de realizar um sonho. Eu sempre disse que a idade não faz diferença nenhuma. Uns atingem seus objetivos antes e outros depois. Então, acho que nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? A festa vai ser completa, com maquiagem, decoração, que vai ficar por conta do Museu de Antropologia e da Câmara Municipal. Isso sem falar em uma grande equipe de voluntários, que vai ajudar os avós a brilharem no palco. A motivação deles é grande e mesmo quem não vai participar está torcendo para os companheiros, né? Então vão receber medalha, vai ter troféu, que eles gostam de ganhar prêmio, né? Então tudo isso é festa e festa é uma coisa que o idoso precisa, porque já tem tão pouca coisa para se alegrar e isso é uma coisa que vai realmente levantar o astral deles, já tá um bem-estar muito bem para eles e para nós participamos também, né? O evento será realizado no dia 18 de maio, às 15 horas, na Sala Mário Lago. Então já vai preparando a torcida, porque escolher um só não será fácil. Eu não sei se eu canto ou choro, é tão grande a minha emoção, pois aquela que mais eu adoro vai unir-se ao meu coração. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Que matéria boa de assistir. Aproveitar que é a casa de repouso aí e mandar um beijo para dona Cidinha, que faz aniversário amanhã. Ela que está lá no Lar Frederico Ozanam. E um grande abraço aí para toda a equipe, que eu fiquei sabendo, Elton, que eles se reúnem lá às 9 da manhã para assistir o nosso jornal. Então um grande beijo para vocês. Tá certo. Mário, você faz trabalho, né, em casa Faço. de repouso também. Antes de eu falar desse trabalho, posso mandar um beijo também? Claro. Tem um parceiro lá no Lar Frederico Ozanam, que é o seu Olímpio. Quem conhece o Olímpio tá feito na vida, posso dizer assim. Um excelente cantor. Toda vez que eu passo por lá, ele nos encanta com a voz. Mas eu faço sim um trabalho no asilo desde 99. Um trabalho que começou com a minha mãe.
A gente começou com um simples café da tarde. E desenrolou, assim, aconteceu, depois fizemos vários eventos dentro do asilo e virou meio que uma paixão, assim. Então, o Valdemar já comemorou o aniversário dele no asilo, campanhas de fraldas, Natal. Então, é um trabalho bem bacana, assim. E até deixem aberto para as pessoas que puderem visitar o asilo, né? Passar, dar um abraço, às vezes uns 5 minutinhos só para poder conversar, ouvir. Eles ficaram gratos por isso. É muito bom. Você tem um trabalho também com crianças, não é isso? Tenho, eu sou professor e agora eu estou dando oficina de improvisação e iniciação teatral também, para crianças, jovens e adultos. E como que é trabalhar assim com o público jovem? Muito diferente, né? São 3 crianças, eles estão naquele auge, assim, então eles não têm muito assim uma noção do que é a arte em si, né? Eles estão por diversão, apesar que o teatro em si ele já é uma diversão, né? Mas da adolescência, então eles são mais focados assim do que querem, sabe? Eles acho que questão de concentração, de estudo eu não posso falar porque tem criança que é muito, né? Muito certinho, muito regrada. Né? Então segue uma linha muito, enfim. E os adultos, cara, eu tenho uma paixão muito grande de trabalhar com adulto, assim, sabe? E tô bolando, e tô montando um projeto para teatro para terceira idade. Que já vi que é uma galera, os cantores aí, né? Por que não atores, né? E a nossa cidade é bacana, eles têm esse leque, eles abrem esse espaço pra gente, né? Ainda mais nesse asilo, enfim. Eu tenho um projeto com a Fundação Casa também, que é bem bacana. E... Ô Mário, o Made in Roça são contações de histórias, né? São histórias que você vai contando, tem muito a ver com a questão da oralidade, né? Da cultura oral, a gente tá falando do asilo. Também escuta muita história quando você vai lá e você incorpora isso no seu trabalho. Como é que é o teu processo criativo? Bom, para falar a verdade, o Made in Roça, são histórias do dia a dia. Eu tentei criar histórias fictícias, mas não dá. Eu acho que fica muito mais real você levar, né? Porque a intenção do projeto é fazer com que as pessoas da plateia se identifiquem com aquela história. Nossa, isso aconteceu comigo. Mas fiz uma vasta pesquisa com vários moradores de Jacareí, trouxe histórias de casa para o palco também. E assim se deu a criação do projeto, né? Mas um lugar onde eu estudei muito foi com o pessoal que fica no espaço da Fundação Cultural dia de sábado, modo de viola, tinha esses shows. Então, eu perdi um tempo ali. Ganhei, né? Vamos dizer assim. Então, eu escutei muitas histórias. E asilo também é um lugar que eu escuto muito, né? História de família, de guerra, então tudo isso dá para você transformar ela de um jeito cômico para levar pro palco, né? Porque o Made in Roça é uma coisa divertida, então não pode, né, deixar muito sério, dá pra gente dar uma pincelada. Olha só, além então do espetáculo Made in Roça, do Mário que tá aqui com a gente, temos outras atrações pro fim de semana. Se liga aí. Mais um fim de semana chegando e a programação cultural da cidade está a todo vapor. Tem peças de então, teatro, eu acabei de chegar aqui, mas eu tô meio perdido ainda, eu vou pedir informação. Espera aí. Ô, moço, pode ajudar eu rapidinho? É que eu tô gravando a agenda. Ai, tá gravando então. Então fica aí, moço. Não, é o Ademar Jurema que tá falando. O Ademar Jurema? É eu mesmo. Você apresenta uma peça aqui. Eu mesmo? Eu tô apresentando, eu tô falando de você aqui. Pera, eu tô na televisão, para. Ah, eu tava procurando a Sala Mar do Lago. Tamo aqui, ó, onde vai ser essa peça? Aqui mesmo, achei mesmo. Tava procurando, gente do céu. Sábado eu tô aqui pra contar uns caos pro povo. Sábado? Sábado, às 20 horas, aqui na Sala Mar do Lago. É de grátis. De graça, dá pra trazer a família inteira. Ah, dá pra trazer a mãe, o pai, o filho, mas quem você querer? É isso aí, você não pode perder. Mas também tem outros eventos, se liga. Domingo tem desenho para as crianças com o filme Divertidamente. A personagem Riley se depara com diversos conflitos quando se muda de sua cidade natal, mas mal sabe ela que tudo não passa de uma grande confusão dentro da sua cabeça, feita por uma turma pra lá de atrapalhado. E mais tarde, o baile da terceira idade traz uma noite especial com os filhos do Paraná, animando a festa e colocando todo mundo pra dançar. Bom, programação tem para todos os públicos. Agora é só você escolher a sua e contar pra gente como é que foi lá nas nossas redes sociais. Tchau! Isso aí, também nós temos mais programações, dicas de programações lá na página da Fundação Cultural de Jacareí. Então pesquisa lá no Facebook, Fundação Cultural de Jacareí, que a agenda completa do fim de semana vai estar lá.
Bom, Mário, conta o que você pode contar pra gente da sua peça que você ainda não revelou. Vai, uma historinha só. Tá, deixa eu ver uma história bacana. Uma das histórias do Valdemar, assim, que pra mim eu acho muito engraçada é quando ele recebe o convite pra ir pra uma balada. Ele chega na cidade e ele faz amizade com o morador do prédio da irmã dele, que convida pra ir na balada. Já começa por aí, que ele acha que essa balada vai ser às 4 da tarde. Eles passam depois da meia-noite pra buscá-lo. E quando ele chega, ele espera uma moda de viola, e ele chega num proibidão, num baile funk. Aí é a primeira frustração dele, né? Mas vocês vão ter que assistir. Tem já dei uma deixa do que é já, né? Exatamente. Um proibidão sertanejo. O Valdemar apareceu ali, né? O teu personagem, você teve aqui há um ano. Esse personagem tá em constante construção. Muito. O teatro é isso, né? Essa mágica. A gente tem que estar sempre buscando algo novo. Apesar da identidade dele ser, né, um marco já. Mas as histórias, eu acho que as histórias, tudo que é novo, assim, igual, para esse espetáculo, é meio imprevisível, porque eu gosto de trabalhar no improviso. Então, se até amanhã à tarde acontecer alguma coisa que marque pra mim, que já vai estar no palco amanhã. Eu acho que é essa, né, essa que é a sacada, o legal do teatro, desse espetáculo é isso. E do teatro do improviso, né? Que traz realmente essa questão de colocar o que a gente vive ali, né? Eu sou apaixonado por improviso, então vamos dizer que 80% do espetáculo é improvisação, porque você tem que sentir muito a plateia como tá, né? Trabalhar com humor é difícil, então tem que ser aquela coisa da ação-reação. Se não colou aquela piada, transforma e vamos jogar outra pra não deixar aquele silêncio. Trabalhar com humor, noticiário competindo tanto com humor, né? Tanto Sim, um humor involuntário, Total, né? Quase que trágico, assim. É trágico. E tem aquela coisa da autocrítica, né? Às vezes você faz uma piada bom pra você, mas aí você olha ali na plateia e alguém não riu, aí você, né? É a hora de transformar, enfim. E o bacana é exatamente isso que você falou, né? O teatro do improviso traz esse feedback do público, né? Ele acaba você fala e o público reage. Ele te dá uma segurança também, né? Pra vocês aqui também, né? Quantas vezes tiveram que improvisar, eu acredito, né? Sim, exatamente. E além do Made in Roça do Valdemar Jurema, você tem outros personagens? Tá com alguma peça aí engatilhada pro futuro? Como que tá? A professora Claudete. Tô sabendo dessa professora. Então, a Claudete, ela tá engatilhada aí. Só o Valdemar que tá empacando ela nesse sábado. Mas é uma personagem, a princípio, eu criei imaginando uma sexóloga. Só que quando eu entrei para trabalhar dentro de uma escola, eu comecei a prestar atenção nas professoras, porque, poxa, eu trabalho com mais de 100 mulheres. E eu vi essa necessidade que a professora ela não tem tempo para ela. Além de trabalhar, ela leva esse trabalho para casa, ela chega lá, tem que cuidar do marido, dá tarefa pro filho, que às vezes é aluno dela, então pensa que loucura. E assim nasceu, querido, porque ela tem uma coisa assim, sabe? Mas aí eu trago em breve pra vocês conhecerem a Claudete. Eu tô louco pra ver como é o figurino dessa personagem, né? Cara, ela é gata, mano, tem os pernas. E ela, você pode dizer onde que ela dá aula aqui em Jacareí, pelo menos? Então, cara, a gente deu uma aula, né, de repente, lá. Ela pegou, tipo, eventual. Então, toda escola que ela chamar, ela vai. Todas as escolas. Ela vai de ônibus, né? Mas como ela tá numa fase meio solteira, então ela gosta mais de pegar a faculdade, né? Os novinhos. Entendi. Ela tá aprendendo de novo. Vamos esperar esse espetáculo, então, né? Com certeza ela tá no Tinder, então. Ah, tá. Essa tá. Ela não é a Jennifer, né? Mas tá lá no Tinder sempre. Mário, vamos reforçar então, é amanhã, 8 da noite. Bom, galera, pra vocês que tá assistindo aí o Bom Dia Jacareí, amanhã a gente tem um encontro marcado às 8 da noite na sala Mário Lago, com o espetáculo Made in Roça. Traga a mãe, o pai, a família, enfim, entrada franca. Eu espero vocês lá também. Mário, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade sempre de trazer a sua peça, o seu trabalho aqui e conte sempre com a gente no Bom Dia. Valeu, obrigado. Boa peça amanhã. Pelo convite. É isso aí. Até mais. Bom, Bom Dia fica por aqui. Continue nos acompanhando no site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e o Instagram. E também você pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. É isso aí. Hoje, a partir da 1 da tarde, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. Um bom final de semana para vocês, um forte abraço. Nos vemos na segunda-feira.